Salve, salve galera do Balaio! Hoje nosso bate-papo é com o pessoal do Quinteto Violado. O grupo foi formado na década de 70 e tem como características arranjos agregados a estilos musicais nordestinos, como o maracatu, o frevo e o baião. E para levar esse bate-papo aqui com o Balaio, nós estamos com dois componentes do Quinteto Violado. Marcelo Melo, não Marcelo? Prazer. E o Dudu Alves. Tudo bem, Dudu? Tudo bom, tudo jóia. Pessoal, primeiramente, nosso muito obrigado, por essa oportunidade de poder levar um pouco da história do Quinteto Violado para o pessoal do Balaio. Pois é, a gente está muito feliz em visitar mais uma vez Belo Horizonte, trazendo sempre informações atualizadas sobre a nossa trajetória. Bom, pessoal, além do Marcelo e do Dudu, a formação atual do Quinteto ainda conta com os músicos Roberto Medeiros, Ciano Alves e Sandro Lins. Marcelo, você é o único remanescente da formação original, né? É verdade. Você pode falar um pouco pra gente da formação do grupo, os primeiros componentes, como vocês conheceram, enfim, do início da história do Quinteto Violado? Pois não, eu comecei com exatamente o pai de Dudu, que era o Toninho Alves, que começou a ideia comigo. A gente era amigo, a gente se conhecia, a gente fazia música, e Toninho trabalhava com orquestra, trabalhava com conjuntos de baile, trabalhava com vocalize de grupos vocais, fazíamos ilustração de peças teatrais. A gente sempre esteve ligado à música, mas Toninho tinha uma formação de químico e eu de agrônomo. Então, num determinado momento, eu parti para trabalhar no meio rural e fui para a Europa fazer pós-graduação. Na volta, me reencontrei com ele e a gente achou que poderíamos fazer um trabalho de uma leitura da música do Nordeste com uma perspectiva de valorização, sem caricaturar, mas agregar um valor com as coisas que a gente tinha vivenciado na música do jazz, na música dos movimentos musicais brasileiros, da bossa nova, do tropicalismo, da música erudita. Então, com essa coisa toda, a gente começou a trabalhar, a tratar, fazer uma leitura dos cancioneiros. E o mais importante, sem dúvida, foi Luiz Gonzaga, que era para nós um grande retrato da imagem fundamental da cultura nordestina. E fomos muito felizes nesses arranjos. E também no início do grupo nós fomos convidados por alguns intelectuais que trabalhavam com documentação da música brasileira. Um deles era o Hermílio Borba Filho, o Ariano Suassuna, o padre Jaime Diniz, um publicitário paulista chamado Marcos Pereira, que ouviu a sonoridade que o Quinteto fazia e disse: olha, vocês são perfeitos para fazer uma leitura, um resgate, uma pesquisa documental da música do Nordeste, que ele tinha a intenção de fazer um mapeamento da música brasileira, e aí vocês fazem uma leitura disso e a gente mostrar no original e como vocês tratando, como fica. Então nós fizemos a primeira coleção Música Popular do Nordeste. Isso foi um resultado tão bom, recebemos o prêmio dos críticos de arte de São Paulo, e ele foi muito premiado também, transformou a agência dele de publicidade numa gravadora Discos Marcos Pereira. E aí a Fonogram contratou o Quinteto e nós ficamos com o selo Philips e iniciamos uma carreira a partir daí, já com o nome Quinteto Violado. Essa é uma curiosidade que eu tenho, Marcelo. Como surgiu esse nome, Quinteto Violado? Pois é, quando nós começamos a mostrar, nos primeiros momentos, a gente foi fazer a convite do pessoal que faz aquele trabalho do Teatro ao Ar Livre de Nova Jerusalém, que apresenta aquele espetáculo da Paixão de Cristo. Na época de final de ano, eles faziam os espetáculos épicos e atrás, em cima do cenário das pedras de Nova Jerusalém, o Quinteto foi convidado para fazer uma amostra daquilo para o público que estaria ali. E o público recebeu muito bem, a gente tocou ali os arranjos, já a Asa Branca, Vozes da Seca, trabalhamos ali a Baiana Garoa, enfim. Quando a gente terminou, íamos descendo das pedras, segurando violão e viola, era até então um quinteto. Aí os meninos estavam brincando por ali, e lá vem os violados.
Aí eu e Toninho nos olhamos e disseram, olha, eu acho que o batismo chegou. Quinteto violado, violado que vem de viola, violão. Então, ficou daí para diante o nome Quinteto Violado. Muito bem empregado, né, Marcelo? Muito bem empregado. Bom, o grupo se caracteriza por uma pesquisa teórica, né, e por interpretações de músicas nordestinas, né? O estilo musical do grupo foi definido como free nordestino. Como que a gente pode explicar esse estilo free nordestino? Isso Dudu pode até explicar, mas no começo, que ele não tocava ainda no quinteto, mas a gente conhecia Gilberto Gil, e ele teve temporada lá em Recife, e tocou ele ouviu a gente tocando, logo depois que ele voltou do exílio, aí ele ouviu, e quando voltou para São Paulo, Rio, encontrou com o Caetano falou, você ouviu coisa por lá? Ele disse, eu ouvi um grupo muito interessante, que é o Quinteto Violado. Aí o Caetano perguntou, mas que gênero de música eles fazem? Aí eles fazem o free nordestino. Aí há pouco tempo a gente encontrou-se com ele, que nessa época passou aquilo desapercebido, free nordestino, mas aí agora ele explicou, e Dudu vai dizer como é que ele explicou. Eu acho que foi uma sacação, né, que o Gil teve desse nome, né, como tudo que ele faz, né, os insights que ele tem assim, né, muito rápidos, e ele viu que esse estilo do Quinteto Violado era um estilo único, né, inovador, e que essa palavra, né, essa terminologia assim, free nordestino, trazia exatamente essa expressão, a liberdade de tocar a música nordestina, né. Então, nesse free está aí a influência da música do mundo, que é onde você ouve ali o Quinteto Violado tocando a música nordestina na raiz, mas com a influência do jazz, com a influência do clássico, com a influência da música da Síria, né? Como a gente teve lá um período fazendo show na Síria, e a gente trouxe uns tambores, que era bem tradicional de lá da Síria, então inserimos na música do Quinteto Violado. A gente esteve na Galícia e lá nós conhecemos uma sanfona galega, que é um instrumento bem diferente, que ela tem umas cordas que você vai girando ali, vai passando uma rodona e você vai digitando aqui, vai gerando aquele som. Então aquilo ali a gente trouxe e inseriu dentro de uma música, de uma das músicas do quinteto, como também a gente teve na Coreia do Sul, né? E lá a gente trouxe uma flauta de lar, né? Tradicional de lar. Então são essas influências que a gente vai buscando, né, na música do mundo e vai inserindo na música nordestina, sempre sem perder essa raiz, né, mas tendo essa liberdade, né, essa liberdade de se expressar com a música nordestina. Por isso esse nome Free Nordestino. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho da discografia do grupo, né? Eu contei 39 CDs e 4 DVDs, é isso mesmo? Passa mais. Passa mais um pouquinho? Porque ainda tem as coletâneas, né? Tem as participações que o Quinteto fez em alguns discos, né? Tem alguns discos que não foram nem lançados aqui, mas na realidade todos os anos o Quinteto estabelecia, porque a gente viu que a música nordestina tinha uma dramaticidade tão grande que não dava simplesmente para a gente usar só o áudio. A gente tinha que mostrar algumas imagens, algumas figuras, alguns emblemas e também algumas representações da dança. E tudo isso a gente levava para o palco para ir acompanhando a nossa música. E cada ano a gente escolhia um tema, gravava um disco, montava um espetáculo e viajava com esse espetáculo. Na época que a gente começou, era normal você fazer um mês, 20 dias, 30 dias, 3 semanas, num teatro. Hoje em dia os caras fazem um fim de semana e já então tem aqueles grupos que fazem grandes espaços. Mas na nossa época, que a gente começou viajando por esse Brasil, a gente fazia espetáculos demorados, né? Temporadas, com cenário, levava material, porque muitas vezes a gente não encontrava. Então a gente carregava no ônibus o som, a iluminação, o figurino, a roupa. Então a gente ia fazendo essas coisas. E todo ano a gente fazia, a gente fez o Berra Boi, fez a feira, fez Folguedo, fez a Missa do Vaqueiro, que a gente procurou trazer para o palco a representação da verdadeira missa que acontece ainda hoje, todos os terceiros domingos de julho, no sertão do Pernambuco, em homenagem a Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga. Fizemos essa missa lá com os vaqueiros, junto com Gonzaga.
E teve uma trilha musical criada pelo Jean-Louis Finizola, que era um poeta médico, e que tornou-se um clássico e um momento importantíssimo na obra do quinteto. Fizemos um trabalho onde a gente buscava a caminhada, tanto que houve para o Nordeste, do Nordeste para o Sul, os retirantes, e existiu também o Exército da Borracha, que foi do Nordeste para o Norte. Então a gente pegou uma figura como era Pinto do Monteiro, um poeta, e a gente saiu mais ou menos buscando o caminho dele, o que ele encontrou, o que ele viu, as lendas, as superstições, as coisas da Amazônia, do boto, da palafita, do cobra-norato. Então foi um outro trabalho que a gente fez. A gente buscava também coisas com os poetas, como foi com o poeta do absurdo, Zé Limeira, e fizemos a Pilogamia do Baião. Enfim, a gente fez essas coisas e todo ano a gente ia trazendo um espetáculo novo, ia trazendo uma temática nova e que isso ia se manifestando através, ia compondo o nosso repertório. E de um tempo para cá a gente achou que poderíamos fazer também leituras de algumas obras que eram importantes do cancioneiro popular. Começamos com o Quinteto Canta Gonzagão, o Quinteto Canta Jacques Lubandeira, a Dona Irã Barbosa, Zé Marculino, Geraldo Vandré e agora recentemente Dominguinhos. Então isso tudo faz parte da nossa trajetória e já vai montando espetáculo, vai levando, vai mostrando. Bom, Marcelo, você discorreu muito bem aí, toda a discografia aí do quinteto, né? Eu gostaria de destacar algumas delas. Primeiro, o primeiro trabalho de vocês, né, que levou o título do nome do grupo, né, Quinteto Violado. Como foi, dá para você falar para a gente como que foi o processo de criação desse trabalho, por ser o primeiro, né? E o que ele representou para o quinteto na época, e depois disso, depois desse trabalho, vocês engataram praticamente um trabalho por ano, é isso que você acabou de falar agora há pouco. Na realidade, como a gente já comentou aqui, a gente diz sempre que a sonoridade do quinteto deve-se muito à leitura da obra de Gonzaga. E a gente tinha o Toinho, que era o meu parceiro que começou comigo, o pai do Tutu, que ele tinha uma criatividade muito fértil, era um cara muito genial nessa coisa de preparar, de coordenar uns arranjos e dar uma leitura muito diferenciada e com muita propriedade para essa coisa. Então tivemos naquele primeiro momento, todo mundo ia dando informação, então ia coordenando e com isso resultou para o primeiro disco os melhores momentos da obra de Gonzaga, que é a Asa Branca, que é Vozes da Seca, que é o Baião na Garoa. E, paralelamente, a gente também ia buscando temas como a Marcha Nativa dos Índios Quiriris, que está no primeiro disco, é um tema dos índios nômades lá do sertão pernambucano, dos índios Quiriris. E tinha também a coisa das cirandas, ciranda da beira da praia, ciranda da zona rural, da zona da mata, e que também as coisas dos fogueiros populares, do reizado, do Bumba Meu Boi, e as coisas clássicas do carnaval, que a gente passeava pelos ciclos culturais nordestinos, o natalino dos pastoris, dos reisados, e o carnaval dos maracatus, dos caboclinhos, dos três tipos de frevo, no frevo de bloco, frevo de canção, frevo de rua, e o São João, que era a grande festa nordestina, que é a coisa de Luiz Gonzaga, do Baião, do Xoto, do Chachado. Então, esse era a matéria-prima que o quinteto achou que devia trabalhar, e trabalhou com uma propriedade que foi muito feliz nos resultados, e a gente até hoje ainda tem essa característica diferenciada de tratar a música nordestina. Você mencionou Asa Branca, há relatos, né, que do próprio Luiz Gonzaga que foi a melhor interpretação que ele já ouviu de Asa Branca, né, que é a do Quinteto Violado. É verdade. A sobrinha dele, inclusive, contou uma vez pra gente que ele, a primeira vez que ele foi ouvir a Asa Branca, um radinho em casa, ele sabia que ia tocar a música, e aí ele foi lá juntinho do rádio, ficou juntinho do rádio vindo, botou lá para escutar, né? E quando tocou a música, ele se emocionou e chorou, né, ouvindo essa música. E aí foi a partir daí que ele começou a colocar isso, né? Que para ele foi o arranjo mais bonito que ele já ouviu da música dele, né, da Asa Branca, foi a versão do Quinteto Violado.
E logo em seguida a gente foi convidado para fazer um circuito universitário em São Paulo, onde Gonzaguinha abria com o violão, depois o quinteto entrava e chamava o Gonzagão, que vinha exatamente com a Asa Branca, trazendo Dominguinhos como sanfoneiro de apoio. Então esse momento foi muito importante e foi quando numa televisão perguntaram a ele, eu acho que você está até com essa reportagem aí, poderia passar para os seus telespectadores, o pessoal que está curtindo o programa, o depoimento dele próprio, dizendo o que é que você acha do Quinteto Violado, o que representa para você. A gente vai deixar esse vídeo, né, esse depoimento de Luiz Gonzaga no final do vídeo, tá, pessoal? Sim. Bom, continuando a discografia, eu gostaria de destacar o trabalho de 74, A Feira. Ele destaca que é a primeira vez que a Elba Ramalho subiu no palco, né? Foi com o Quinteto Violado. Porque eu sou, da formação inicial do quinteto, eu era o único paraibano. Eu sou exatamente de Campina Grande, a terra de Elba. E o quinteto já estava nos primeiros anos de trabalho, quando a gente foi convidado para fazer um concerto lá em Campina Grande. E Elba trabalhava lá com teatro, com música, de uma forma meio amadora, mas ela fazia umas produções locais com os amigos, até com um primo meu que trabalhava com ela. E a gente, quando terminou o show, ela ficou conversando com a gente, ficamos amigos, e logo em seguida começávamos a montagem de mais um espetáculo dentro dessa linha de trabalho nosso, que era a feira. Então a feira era uma representação dos momentos que acontecem da cultura dentro da feira livre do interior. Então tem ali o homem que vende raiz, o raizeiro, tem o embolador, tem o cantador, tem o repentista, tem o padre que vai marcar os casamentos, tem o cara que vende o folheto e conta as histórias, as epopeias que acontecem no Nordeste, a coisa de Lampião, por isso os vaqueiros. Então a gente pegou, eu entrei com o Toninho numa feira, de várias feiras de rua, e a gente com gravador ia gravando os sons da feira. E começamos a compor em cima disso e o diretor montou um espetáculo onde a gente apresentava essas coisas todas numa leitura. E ele precisava de uma atriz cantora e de um outro ator cantor também. E nós convidamos. Aí eu liguei para ela, topa aí, veio para Recife, ensaiou com a gente e nós fomos com ela para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que ela pisou num palco como uma atriz, cantora, profissional. Fizemos a temporada, mas como a gente levava muita informação, e naquela época o Nordeste não tinha a presença e a força que tem hoje pela comunicação. Na época ainda o Sul Maravilha era muito encantado com aqueles movimentos da Bossa Nova, da Jovem Guarda, do rock brasileiro, do tropicalismo e tal, e tinha pouca informação da música nordestina. Então a gente levava tanta informação que o público me baratinava. E eles estavam muito querendo ouvir a sonoridade do quinteto. E achou que a gente estava levando muita informação, poesia, teatro, dança. Aí não, o espetáculo A Feira não emplacou no Rio de Janeiro, pela crítica. Aí nós resolvemos encerrar, fazer uma transformação do espetáculo num modelo mais instrumental. E Elba terminou o trabalho dela ali, mas ela não quis voltar. Então nós pegamos os cachês dela, as passagens, ela disse, não, eu vou ficar aqui no Rio. E foi a grande sacada dela, porque dali começou a carreira de uma grande estrela, e que hoje ela diz que nós somos os anjos da vida dela, que proporcionamos essa saída dela de Campina Grande, e senão ela não teria saído, mas que nós somos os responsáveis por isso, e fez essa carreira maravilhosa, que e evoluiu e estudou muito, e hoje ela é uma grande intérprete da música nordestina. E o quinteto continuou, inclusive até com Dominguinhos mais próximo da gente, tocando, e por aí vai. Bom, outro trabalho que eu gostaria de destacar é um trabalho de 2012, que é o Quinteto Canta Gonzagão. Teve uma indicação, né, para o Grêmio Latino, não é isso? Isso, esse foi um trabalho que ele faz parte de uma série, né? Como o Marcelo falou, a gente teve essa preocupação de fazer um registro, né? E uma homenagem a ícones importantes, né, da música brasileira, como fizemos do Jackson Pandeiro, do Adoniran, do Geraldo André, né? E o Gonzagão foi um deles que a gente fez essa homenagem.
E esse trabalho assim, foi muito feliz porque a gente ganhou o prêmio da música brasileira como o melhor grupo regional, né? E nós já chegamos a receber 9 indicações ao prêmio da música brasileira e ganhamos 4, né, desse prêmio. O Quinteto Canta Gonzagão foi um dos prêmios que nós ganhamos, né? Um desses 4 que nós ganhamos. E em seguida a gente teve a indicação ao Grammy Latino, que foi assim uma grande surpresa para a gente, né? Porque, queira ou não queira, é um prêmio internacional onde a gente foi lá, né, para a festa lá em Las Vegas, né, e estava lá a Shakira, estava o Rick Martin, todo aquele povo da história internacional, internacional, e o Quinteto Violado estava lá representando o Nordeste com a música de Luiz Gonzaga, né, com a sonoridade do Quinteto Violado. E para a gente foi muito importante ter essa indicação e ter participado desse prêmio, né, e marcado presença lá. Bom, e o último trabalho de vocês, do ano passado, né, Quinteto Violado canta Dominguinhos, né? Você já mencionou Dominguinhos. Há relatos também que Dominguinhos, a uma certa época, era considerado até o 6º integrante ali do quinteto, né? A tamanha ligação que ele tinha com o Quinteto Violado, né? Partiu daí essa decisão de ter esse trabalho dedicado ao Dominguinhos? O Dominguinhos sempre foi um parceiro, né? Desde o começo, né? O Quinteto, quando fez essa temporada que o Marcelo falou, que era o Quinteto, o Luiz Gonzaga e o Gonzaguinha, né? O Dominguinhos, ele era o sanfoneiro de apoio de Luiz Gonzaga. E a partir daí começou essa aproximação com ele. Foi quando encerrou essa temporada, mas em seguida o Quinteto seguiu fazendo outros shows e o Dominguinhos veio junto com o Quinteto, né? E daí surgiu essa grande amizade com o Quinteto e inclusive parcerias de música, né? Como a música Sete Meninas, que é uma música que é uma parceria dele com o Toninho Alves e que já foi gravada por várias pessoas, né? Como o Cezinha, o próprio Dominguinho já tocou muito, e o Jackson Pandeiro também cantou essa música, Elba Ramalho, agora até o Mestrinho também vimos uma versão dele tocando essa música. E a partir daí, assim, essa necessidade que a gente teve, né, de fazer uma homenagem a Dominguinhos, a partir desse projeto que a gente tem, o nome dele já estava assim marcado para fazer essa homenagem, né? E foi quando a gente ainda chegou a conversar com ele, no período que ele ainda estava aqui com a gente, mas aí a doença dele começou, né, a se agravar mais e tal, e aí ele partiu, né, no lance do combinado. Aí a gente resolveu aguardar um pouquinho o projeto para poder lançar um momento mais oportuno, mas chegou uma hora que a gente disse, não, agora vai ter que ir, a gente tem essa obrigação de fazer essa homenagem a ele. E foi um projeto muito feliz porque a gente pegou a obra de Dominguinhos, que já é fantástica, né? E você conseguir mexer nessa obra, colocar novos arranjos, fazer uma leitura diferente daquelas músicas que já ficaram, né, emblemáticas com ele, foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo a gente fez com tanto prazer, com tanta felicidade de estar fazendo aquele trabalho que fluiu assim, muito gostoso e muito bacana, né? E com ele a gente rodou por mais de 15 estados no Brasil, superlotando casas e teatros e fazendo shows assim, muito bacana. Daí foi que a gente, quando encerrou essa temporada, a gente começou a ver que podia fazer algo a mais, né, com esse mesmo trabalho. E quando eu estava vendo uma final de campeonato de quadrilha, que lá no Nordeste tem muitas quadrilhas juninas, e dançando São João, então eles sempre escolhem temas, né, para fazer a evolução das quadrilhas. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e eu digo, rapaz, a gente podia de repente convidar uma quadrilha e sugerir que eles fizessem o tema do próximo ano, fosse uma homenagem contando a vida e obra de Dominguinhos. E aí, usando a trilha do Quinteto Violado para fazer isso, né, e tal. Foi quando a gente chegou na quadrilha Raio de Sol, que é uma das quadrilhas que mais ganhou prêmios, né, no Brasil. E quando eu conversei com eles ficaram encantados com essa proposta e só não tinham entendido que eu estava querendo que o quinteto tocasse junto com a quadrilha. Estavam pensando que era para pegar o CD e botar para tocar e eles iam dançar e tal, como normalmente as quadrilhas fazem. Mas aí, aí ficaram encantados com isso e disse, não, então vamos partir com isso aí. Montar um musical. Montar um musical, né, um espetáculo realmente, que se chamou Sonho de Menino,
Dominguinhos Tocador. E aí, contando essa história de trás para frente, do sucesso do Dominguinhos até ele virar menino, que é quando ele recebe a sanfona e ele segue para a vida, saindo de Garanhuns. Um texto narrativo. Que é do G.C. Quirino, esse texto, né? A gente vai tocando as músicas, mas é um poeta que vai fazendo esse texto. E é um espetáculo super bonito, tem 120 componentes dançando, dançando e cantando junto com a gente. É muito bonito e eu acho que foi uma oportunidade que a gente foi muito feliz de dar mais esse outro passo assim, em homenagem ao Dominguinhos. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse bate-papo aqui com o pessoal do Quinteto Violado. Mais uma vez, agradecendo, pessoal, a disponibilidade de vocês. Tá? Agradecer, pessoal, o Ibis Hotel, né, Liberdade, pelo espaço aqui. E já fica aí a dica do balaio, né? Estando em Belo Horizonte, precisando do local de hospedagem, Ibis Hotel Liberdade. Fica próximo ao centro e com a vantagem de estar aqui bem ao lado da Praça Liberdade e todo o complexo cultural que a praça tem. E eu lembraria ainda, só não querendo me cortar, que a gente está visitando Belo Horizonte agora a convite do violeiro Chico Lobo, que está montando um espetáculo muito bonito de lançamento de mais uma obra dele. Convidou o quinteto e convidou o Renato Teixeira. E nós estamos voltando para montar esse espetáculo com ele, e lançamento desse trabalho, no Palácio das Artes, onde muitas vezes também a gente já esteve presente. Eu estava lembrando dos meninos que nos primeiros momentos, logo que o Palácio das Artes se inaugurou, o quinteto veio e tal, e numa das noitadas lotadas de teatro, quando eu saí, me encontrei com o Milton Nascimento, assistindo, muito encantado com o som do quinteto violado, muito surpreso. Depois a gente fez a aproximação com o Fernando Brant, que tornou-se até parceiro do nosso flautista, numa música muito bonita. Levamos também no Palácio das Artes um musical infantil com a Sinfônica de Belo Horizonte, apresentando o espetáculo O Rei e o Jardineiro, quer dizer, com o quinteto como solista e a orquestra fazendo a apresentação dessa obra, que é uma obra que teve a parceria de Toninho Alves no texto, aliás, na música, e o texto de um poeta do Pará, que era João de Jesus Pardoreiro. Então a gente tem muita história com Minas Gerais. Eu acho que é muito bom a gente estar aqui de volta, relembrando esses momentos felizes que nós tivemos e teremos ainda para frente. Eu queria só aproveitar para convidar todo mundo para curtir a página do Facebook do Quinteto Violado, né? Porque aí todas essas histórias vocês vão estar sempre junto com a gente e a gente sempre comunicando com vocês as novidades do Quinteto Violado. A gente vai deixar todos esses contatos, né, sociais do Quinteto na descrição do vídeo, pessoal, né? Facebook, o canal do YouTube, tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo e vamos acompanhar esse lindo trabalho. Gostaria de agradecer também o Pedro, né, Francisco Souza, né, que é o produtor executivo do Quinteto Violado, que foi sempre muito atencioso com o balaio. A gente pode finalizar com a música, Marcelo? Podemos, vamos pegar aqui. A terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha
chorilhando, eu voltarei ver meu coração. Eu te asseguro, não chore não, eu voltarei ver meu coração. Muito bom. Salve Luiz Gonzaga. Salve Quinteto Violado. Salve. Vida longa. Isso aí. Valeu, pessoal. Foi. Você já trouxe uma proposta. Eu quero conhecer uma outra grande proposta que você faz como artista. Um quinteto violado. Luiz Gonzaga, o que representa o quinteto violado dentro do atual panorama musical do Brasil? Tudo. A sustância, o tutano do corredor do boi, a vitamina, a proteína, Padecis, Frei Damião, Ascenso Ferreira, Lampião, Cego Aderaldo, Nelson Ferreira, Zé Dantas. Tudo isto. E Luiz Gonzaga? Obrigado. É o quinteto violado. Quer um exemplo? Claro.